sou Marcelo Zarski e produção é a mãe de qualquer artista. E hoje a gente está aqui com os convidados especiais, que eles vão se apresentar aí. Agora você tem que inventar alguma coisa aqui, né? Não tinha pensado, mas eu sou Josmar Antunes, tenho cabelo grande, e o cabelo grande é a salvação do coronavírus. Olha só! Eu sou a Débora Soares e falar é importante, fazer é essencial. Olha! Boa! Representou, hein? Ai, ai. Bom, eu sou a Kira, eu tinha pensado uma frase a noite inteira, mas eu fui o último a conseguir entrar aqui nesse negócio, então vou mudar de frase. Eu não sou nada, eu nunca serei nada, não posso querer ser nada. A partir tem em mim todos os sonhos do mundo. Eita! É isso aí, gente. Ó, a gente tá reunido aqui hoje para estar falando sobre produção cultural. O pessoal aí, eles têm uma empresa de produção cultural e a gente vai bater um papo sobre isso, né? Produção cultural na quarentena, pós-quarentena também e assim por diante, depois da nossa vinheta. Gente, ó, vamos falar o seguinte, né? O Ryan e nem o Anderson puderam estar aqui, então eu tô representando a galera do No Bico do Corvo, né? E vamos lá, tipo assim, a gente vai bater um papo sobre o trabalho de vocês, né? Sobre produção cultural, né? Vocês têm uma empresa de produção cultural, acho que era legal vocês falarem dessa empresa, né? E falar exatamente, pô, o que é produção cultural, né? Pra quem tá ouvindo a gente aí, tá acompanhando, às vezes não sabe o que é produção cultural, né? Tipo, vocês podiam estar falando, fala da empresa, né, também, e já alguém de vocês. A nossa empresa é a Cult ProArt, né? Ela, na verdade, nasceu, né, em 2018, mas eu mesmo trabalho na área há um pouquinho mais tempo. Não vou falar muito, senão daí já descobre idade, fica chato. Mas a produção cultural, o que é produção cultural é muito, muito grande, né? Vamos falar assim, né? O que eu entendo, né? Assim, para ficar bem simples daí, para dar a pauta para os meninos também, eu entendo que a produção cultural ela é um elo, ela faz o elo entre a arte, o mercado e o público. Para mim, essa pessoa, é esse trabalho, entendeu? Que faz esse elo. Entendi. Interessante pensar assim, não tinha pensado nisso. Quando eu falei sobre que a produção cultural é tipo a mãezona do artista, é porque geralmente, né, até né, quando eu falei pra Débora, né, tipo, a Débora tipo, foi uma das pessoas que eu conversei pra produzir uns trabalhos meus, né? E daí eu falei assim, tipo, eu quero chegar e tocar. Cuida do resto. Escreve um projeto, mostra pra mim, eu vou ler, vou dar todas as ideias, mas eu quero sentar ali e tocar. Aí eu acho que é mais ou menos esse sentido realmente, né? Essa ligação, né? Tipo, o artista muitas vezes ele não tem vamos dizer assim, essa habilidade, vamos dizer assim, burocrática, né, de sentar, escrever, calcular e não sei o que. E o produtor, acho que vai estar mais nesse sentido aí, né, pelo que você falou, né, assim. E vai ligar, conectar todas essas partes, vamos dizer assim, tipo, o trabalho do artista, fazer ele, tipo, chegar no público e usar os meios para ele chegar no público, né? Meios públicos, provavelmente, né? Meio de licitações, editais, sei lá, algumas coisas assim. São as formas, né, assim. Uhum. E tem uma coisa da comunicação, Marcelo, que é essencial, assim, né? Quem trabalha com produção tem que entender que a forma de você comunicar com o artista não é a mesma forma que você comunica com o mercado, que não é a mesma forma que você comunica com o público, mas tem uma unidade, entendeu? Ela tem que ter simetria, né? Ela tem que ter essa afinidade, né? Mas a forma é diferente, porque às vezes você coloca... tem muitos artistas que produzem, né?
Até eu estava lendo sobre essas questões e tal, né? A produção cultural no Brasil, ela começa a ganhar corpo enquanto profissão, né? Enquanto uma função e tal, nos anos 90, assim. É anterior a isso, né? Mas ela ganha corpo com a Lei Rouanet. Basicamente, assim, a Lei Rouanet, que é de 91, depois ela transforma alguma coisa e aí ela vem para 93, né? Ela é feita em 91, 93, tem uma reformulação, algumas coisas. E aí, em 95, no Rio de Janeiro, tem a primeira faculdade de produtor cultural. Então, assim, é uma profissão muito nova, assim, ela ainda está entrando, ela ainda está sendo conhecida, vamos colocar assim, enquanto profissão. Entendi. Legal. E assim, como que é feito um trabalho? A gente fala de produção, né? Por exemplo, a gente vê às vezes, tipo, num filme lá, produção, produtores, não sei o que, tarará. Tipo, a gente fica com aquela ideia. Como é que é feito? O que um produtor faz, assim? Que você, tipo assim, no sentido da... O que a empresa deles, a Cult Pro Arte, faz, assim? Por exemplo, vamos dizer tem eu lá com o meu trabalho, ou qualquer outro artista, tirando eu, vamos dizer assim, pra não colocar eu no meio. Então, vamos pegar qualquer outro artista, chega pra vocês e fala assim, Josmar, Akira, Débora, eu quero que você produza o meu trabalho, né? Eu quero... Como que é feito? Como que é isso? Pra galera que tá ouvindo aí entender melhor, assim. Eu creio que acho que vocês são meio que, tipo assim, são uma coisa só, né? A Cult Pro Arte é relativamente nova, né? Que vocês estavam falando, né? A Débora já trabalhava há um tempo, vamos dizer assim, já com isso, né? Com essa ideia de escrever e produzir. E vocês estão, tipo, somando, né? Com várias outras experiências, né? Então, assim, como que é feito hoje, no caso de vocês, e como que é feito no geral, assim, esse trabalho? Posso falar, Débora, um pouquinho agora? Josmar, vou chorar. A mão, assim, deixa eu falar. Eu acho que é legal assim, a gente falar também um pouco sobre as nossas experiências e como que surgiu a ideia toda, né, Marcelo? Assim, por exemplo, eu sou o peixe fora d'água aqui, na verdade, né? Apesar da Cult ser nova, né, surgiu em 2018 com a Débora tem uma expertise bastante grande. Eu entrei, esse formato societário, digamos assim, a gente finalizou faz cerca aí acho que não faz pouco mais de um mês, né? E aí veio toda essa pandemia que ninguém esperava por nada disso, né? Mas assim, aliás, eu tô acostumado a começar negócio em crise, gente, é impressionante. Em 2008 eu tinha montado uma corretora de bolsa de valores, eu tive uma afiliada da XP Investimento em 2008 no ápice da crise, mas então faz parte aí. Mas Marcelo, assim, eu tenho uma experiência com projetos de captação de recursos, né, pela Fundação Educere, eu trabalhei lá durante 10 anos, e comecei a fazer projetos para captar recursos financeiros a fundo perdido para desenvolvimento de projetos, né? Isso aí os primeiros editais começaram em 2006, né? E a gente conseguiu um resultado bastante expressivo, assim, fazendo esses projetos. Depois que eu encontrei a Débora e a gente começou a trocar umas ideias e tudo mais, eu vi que tem é muito similar o que a gente faz. É só o objeto que é diferente. A gente acaba sendo, na verdade, aquela ponte que traduz a ideia da cultura ou da indústria, né, como eu atuava, em forma de projeto para o avaliador ter melhores subsídios e poder avaliar se aquilo é merecedor de aporte financeiro ou não. Né? Então, a gente tem perfis completamente diferentes aqui, mas cada um na sua área de atuação, a gente consegue ajudar o setor cultural também. Porque da mesma maneira que o artista, ele só quer tocar, né? O empresário só quer produzir. Ele não quer ficar sentado um mês estudando de madrugada, escrevendo, né? Transformando aquilo numa linguagem para o avaliador em forma de projeto. O artista é a mesma coisa. Esses projetos não são fáceis de escrever,
E ninguém gosta de ficar escrevendo mais, né, Marcelo? A gente tava falando agora um pouco de Twitter aqui. O máximo que a galera escreve é 256 caracteres. E a gente está acostumado a escrever. Eu já escrevi projeto de 180 páginas. Assim, então é quase uma dissertação de mestrado aí, né? Então, essa é um pouco da ideia da Cult ProArt, poder facilitar ser essa ponte entre o artista e viabilizar o projeto dele, transformar isso numa linguagem de projeto e fazer esse serviço para ele, para que você só vá tocar, né? Entendi. E daí, no caso, então, você falou, tipo, cada um de vocês é diferente e realmente, como eu conheço vocês, então dá pra, a gente que conhece consegue enxergar isso mais, vamos dizer assim, mais com um olhar mais diferente mesmo, né? Porque que nem a Débora trabalha nessa parte de gestão, gerenciamento cultural, vamos dizer assim, já há um tempo. Você também com essa parte de empresa, né? Tipo, de empreendedorismo e tal. E o Josmar com a parte de artística, né? Porque agora que ele tá na parte mais gestão ali do teatro e tal, né? Pra galera que tá ouvindo, né? Que nem o Josmar, ele é ator, já trabalha com isso há bastante tempo, né? E ele tá trabalhando na parte de, vamos dizer assim, coordenação do teatro, né? De Campo Mourão, né? Então é bem interessante. Também, né? Sim. Mas é bem interessante porque, assim, pra mim que conhece vocês, vê, tipo, são três coisas diferentes, vamos dizer, entre aspas, né, diferentes, né, três linguagens diferentes, né, mas que estão unidas por um fim, né. Pô, legal, tomara que dê certo esse negócio aí. Você queria falar, Josmar? Desculpa. Então, você estava falando sobre essas questões da produção, das etapas, né. Eu acho que, assim, depende muito do tipo de evento que você está trabalhando, mas a nossa ideia, enquanto empresa, são três pontos principais, que é você estar elaborando um projeto, você captar esse projeto para ter recurso financeiro para colocar ele em prática e no terceiro momento você produzir. Existem outras formas de produção, né? Por exemplo, você pode pegar um edital e esse edital você passar nele e ele já te dá esse dinheiro e você ir lá e só executar esse trabalho. Então depende muito do tipo de evento que é o foco ali. E assim, tem alguns... e a produção, você também como é músico, todo esse cuidado também, assim, além dessa questão burocrática de documento, de papel e tudo, mas esse cuidado também de saber se a arte está bem feita, se aquela luz vai funcionar para aquele espaço, se o som vai ser legal. Se, por exemplo, a gente fez uma live essa semana passada, né, ali no Rock com o Paulão, e às vezes parece que é uma coisa simples, cara, mas é bastante coisinha, é bastante detalhezinho. Tanto é que hoje eu estava vendo um Facebook de um amigo meu, que ele divulgou a semana inteira a live dele, aí hoje ele colocou lá, live cancelada por problemas técnicos. Mas provavelmente ele não testou antes, sabe, para ver se... Então, a coisa da produção, acho que é isso. É todo esse cuidado que você tem anterior para fazer com que aquele evento aconteça. Entendi. Seria meio que essa realização, tipo, não é só o fazer o negócio, né? É ver, tipo, todos os detalhezinhos, vamos dizer assim, né, do negócio. Como fazer? Tipo, como que eu faço isso, né? Eu tenho um show, como é que eu faço para tocar nesse show, né? Tipo isso, né? É meio que essa ideia. E tipo assim, gente, falando assim, a empresa de vocês é nova, mas vocês têm produzido várias coisas já há bastante tempo, né? A Débora já está fazendo isso há um tempo também e tal, e meio nisso. Como que, assim, começou a empresa, teve a crise do coronavírus. Como que, assim, pensando no pré, né, no negócio, né? Qual que era, tipo assim, a ideia de vocês, provavelmente, vocês têm um foco de produzir trabalhos e coisa, pode ser por meio de edital, que nem o Josmar falou, né, que existe essa possibilidade, mas também existe a possibilidade de vocês, como uma produtora, tentar captar recursos e tentar produzir algo de uma outra forma, né, através de iniciativa privada, através de, sei lá, outras formas também de arrecadação,
Porque tudo, tipo, a gente tá falando isso porque às vezes quem tá ouvindo fala assim, pô, mas como produzir um negócio? Não é só ir lá e fazer, né? Não, precisa de dinheiro pra fazer, né? Você precisa pagar um músico pra tocar, você precisa pagar um artista pra expor, né? Então tem toda essa coisa, né? E tipo assim, o foco de vocês, assim, pensando assim, eu falei do começo porque começou, mas assim, tá começando, mas já tem mais ou menos uma visão. Seria trabalhar com que tipo de produção, assim, vamos dizer assim, é uma parada mais underground, um negócio, tipo assim, o que vier a gente produz, tá valendo, tem uma dupla sertaneja ali e eles precisam, quero produzir, tem um filme lá que é tipo blockbuster, né? Ou é um negócio mais voltado assim pra parte mais tipo assim, é difícil falar assim, eu acho meio foda eu falar cultural, porque tudo é cultura, né, assim, né, não tem uma cultura melhor e outra pior. Eu digo assim, mudando o meu foco, mas assim, vocês queriam fazer algo mais produção, mais mercadológica mesmo, para vender o negócio, ou um negócio um pouco mais que não fosse tanto assim pelo lance do viés do tipo, tá rolando, tá na moda isso, vamos fazer isso ou não? Como que é a ideia de vocês? Deu para entender a pergunta? Eu rodei. Eu vou voltar um pouquinho na sua pergunta anterior, né? Que você fala assim, eu tenho uma ideia, eu tenho um show aqui, eu queria que você produzisse. Quando uma artista acaba abordando a gente com essa questão, a primeira pergunta para mim, assim, que vem na minha cabeça é tentar tirar dele o porquê que ele está fazendo, o para quê e para quem. Eu preciso saber, entendeu? Porque daí é a partir disso que a gente consegue direcionar. Porque, por exemplo, às vezes ele tem um produto e ele quer circular só no município. Então é uma produção. Não, eu queria circular na região, então a gente está falando de uma outra produção. Olha, eu queria nos grandes centros, então eu estou falando de um outro formato, de uma outra estrutura e tudo mais. Então, assim, é sempre muito... o produtor cultural, ele tem sempre uma proximidade, uma sensibilidade muito grande, ele precisa ter com a arte que ele vai produzir, né? Porque se for só para fazer mercado, a gente já tem. Né? Sim, a gente já tem essa galera aí e tal. Agora sobre a outra pergunta, né? Se a gente vai num viés mais mercadológico ou a gente vai trabalhar... eu acho, Marcelo, que a empresa nova, revelar, né, a idade. Eu tô trabalhando na área cultural já há 15 anos, com produção, com gestão de projetos que a gente fala, eu estou fazendo isso há 8. Então eu vejo assim, a gente vai, a nossa meta é atender esse mercado, entendeu? Então assim, pode ter um projeto que tenha essa visão mais ampla e você acessar mais o público, mas assim, eu tenho os meus xodós, então pode ter um projeto que ele tem mais o viés de formação. Então, a gente vai estar sempre trabalhando, tentando atender a necessidade que a gente tem aqui, porque o nosso foco são os nossos artistas, né? Vamos colocar assim, é a nossa cidade ou a nossa região, né? Essa é a minha intenção, eles vão ficar aqui, né? A gente pode levar eles para um outro lugar, mas a gente pretende trabalhar com os nossos artistas, né? Pelo menos assim, é o que a gente discutiu, né? Quando a gente pensou assim, por exemplo, Marcelo, como no nosso primeiro cliente, né? Que assim, eu vou te fazer uma pergunta também. Quantas vezes você já viu uma apresentação cultural, um show musical, coisa assim, que tem um patrocínio de uma grande empresa e que é uma apresentação ou assim, algo muito tosco, assim, ou muito ruim, a ponto de vocês questionar, como é que uma empresa desse porte está patrocinando isso? Né? Então, assim, a gente não é só uma questão de underground, de mercado, etc. Tanto que, sim, o nosso primeiro cliente foi uma unanimidade entre nós três, mas aí eu confio mais na curadoria do
do Osmar e da Débora, vou citar para você, a gente viu lá a Lincoln Brass Band, por exemplo. Sim. A primeira vez que eu vi eles tocando, eu falei, isso aqui os caras têm condição de estar se apresentando em vários lugares, né? É muito legal isso aqui, eu achei muito legal e a opinião foi unânime. A gente poderia fazer um projeto para apresentar para uma grande empresa, colocar um name rights nesse projeto, alguma coisa assim. Então, assim, a nossa ideia também é tentar mostrar, elevar a autoestima do músico ou dos artistas, entendeu? De maneira com que isso chegue, porque as empresas também não tem essa noção, né, Marcelo? Eles às vezes estão lá patrocinando uma apresentação cultural que eles também não têm muito critério para escolher, simplesmente vão lá e apoiam. Então a gente queria fazer essa ponte e elevar essa autoestima do artista, sabe? E ao mesmo tempo elevar a qualidade das apresentações que são patrocinadas aí pelas empresas. Uhum. E eu queria abrir um parênteses aqui agora e falar que eu fiquei muito orgulhoso de falar isso, de ouvir isso, porque eu faço parte da Lincoln Brass Band. É verdade. Então eu fiquei super orgulhoso de ouvir que, essa empresa apoia o meu trabalho. Não foi combinado isso, gente. Não foi combinado. Mas, não, legal. Eu perguntei porque, assim, a gente tem essa visão, né? Que nem a Débora falou. Muita gente, assim, mercadologicamente falando, né? Você tem muita gente produzindo coisa que tá no mercado, que vende pra caramba. E tem produtores, tipo assim... Eu vou pegar as duplas sertanejas, essa galera que tá no mainstream do negócio, assim, tipo, que vende pra caramba, toca pra caramba, faz live agora na época das lives, né? E tal. Tem todo um trabalho de produção ali por trás que, os caras vendem isso e levam no Brasil inteiro, né? E agora tem. E em outras áreas também, tipo, você pega a Anitta, por exemplo, ela meio que é a produtora, tem a produtora lá, mas ela que faz todo o trabalho dela, ela é super por dentro do que tá rolando. E já tem pessoas, por exemplo, ano passado eu fui num workshop lá da produtora. Vocês estavam lá, da produtora da banda mais bonita da cidade. Uhum. Eu não lembro o nome dela agora. Mas enfim, um abraço pra ela se ela for ouvir nosso podcast. Eu adorei sua oficina, mas não lembro o seu nome. Mas eu lembro disso. Ela falou assim, que ela trabalhou, ela é de Brasília, se eu não me engano, ela trabalhou com uma galera lá, trabalhava, até ela foi pra São Paulo, daí uma coisa assim, se eu não me lembro, não tenho certeza, mas ela trabalhou com uma empresa que trabalhava com aquele Teatro Mágico, que já era uma banda super conhecida, só que ela meio que se encantou pelo trabalho da banda mais bonita da cidade, e é meio que ela faz o trabalho com eles já há muito tempo, e que nem a Débora falou, tem os xodós, né, meio que é a banda que ela meio que abraçou, assim, né? Ela mora junto com a galera, sabe? Tá ali, tipo, como se fosse uma família mesmo, né? Então, às vezes rola uma relação meio de... Tipo assim, não tem como... Dá pra pensar no mercado, de vender o trabalho deles e tal, mas assim, não tem como fugir do lance de, puta, ela tá ali com aquela galera, e tipo assim, talvez ela poderia ter pego uma dupla, ou alguém viajar o Brasil inteiro aí e tal, e ela tá ali com aquele pessoal, não querendo dizer que a banda é menos ou mais, não é isso, mas ter é diferente o trabalho, sabe? Não tem como você falar, não vai atingir o mesmo público, a grande massa, vamos dizer assim, a música deles não vai atingir lá 1 milhão de pessoas, podia, né, mas não vai, né, porque é diferente, sabe, atinge outras pessoas, assim, sabe? Então é legal de ver isso também de vocês, porque tem uma... É legal de ver como vocês olham para outro trabalho, né? Que nem você falou da Lincoln, né? É um trabalho que, tipo, como que a gente vai conseguir tocar com a Big Band? Tipo, a Big Band, tudo bem, que chama atenção, um monte de músico, mas... É um tipo de som que ninguém canta, é instrumental. Eu vou tocar com o meu trio, com o meu quarteto lá, assim. Uma vez eu fui tocar e me perguntaram, mas não vai cantar? Tipo assim, sabe? Tem uma coisa assim, não tem voz, sabe? Tem meu pai, sabe? Hoje, meu pai até fala assim, nossa, mas eu gostava quando você cantava, né? E tal. Então, é legal de ver, tipo assim, que tem a produtora tem essa visão também, né? De tipo assim, tem o lance...
vamos dizer assim, de ter um trabalho, de levar para as pessoas, de tal, tem esse cuidado, mas ao mesmo tempo tem esse cuidado artístico, sabe, de produzir, sabe, assim, é diferente, né? E assim, perguntando, durante, agora nesse período, pô, aqui na nossa cidade a gente já tá quase um mês, né, assim, não é lockdown, né, é um isolamento, né, mas não dá para fazer trabalhos, né, tipo, a gente não pode sair tocando. Eu sei que vocês têm uma ideia de fazer live, alguma coisa assim que o Akira tava conversando comigo antes e tal. E como que tá sendo para a empresa agora, né, para esse trabalho de produção agora, nesse momento, por exemplo, que a gente está em isolamento, então não pode ter evento, não pode ter nada. Os editais, não sei como é que vai ser e tal, tem projeto rolando por aí, vamos ver como é que vai ser. E como que é nesse momento? A gente sabe que aqui, pelo menos na cidade, a previsão da reabertura, entre aspas, assim, do comércio não essencial é para ser a partir do dia 20, mas nunca sabe, né, também, a gente não sabe como é que vai ser e tal. E como que é o lance da produção nessa época, assim, de isolamento, de distanciamento? A gente não pode reunir uma galera, porque você vai fazer um evento, provavelmente você vai ter que pensar em, pô, que eu vou pôr gente para ver esse evento, né? Como é que você vai chegar nas pessoas, assim? Como que vocês estão pensando nesse momento? Então, Marcelo, assim, falar por mim, assim, que eu acho que a gente não sabe muito o que vai ser daqui para frente em vários setores da sociedade, né? Inclusive o setor cultural, que é algo que que dá uma certa preocupação. Como é que vão fazer quando que vai estar aberto isso, porque envolve aglomeração de pessoas, então, primeiro se vai se tentar, né, a coisa essencial, e acaba que o evento em si não é algo essencial nesse momento. Uhum. Então, a gente tem que se adaptar a esse novo mundo que vai surgir também, que a gente não sabe muito bem o que vai ser, né? Uhum. Eu acho que esse também, acho que também surge essa coisa de um tempo que a gente tem também, como né, a gente já colocou aqui, a empresa é nova. Então, também é um tempo de estar repensando coisas e colocando coisas novas no papel, que também faz parte da produção também, essa coisa da pré-preparação. Então, quando você está pensando num projeto, você vai ficar ali um tempo de escritório mesmo, ou de home office, de trabalhos que não exatamente alguém vai ver esse trabalho sendo exposto, mas é um trabalho justamente de números, né, de papel, de arquivo, de planilha. Então, a gente quer aproveitar esse tempo justamente para isso, para amadurecer também os nossos conceitos enquanto empresa e fortalecer isso e né, a gente já tem alguma prévia de trabalho aí com a Lincoln mesmo. Então, aproveitar esse tempo para isso, para esse trabalho de pré-produção que vai acontecer, mas a gente também está em dúvida, né? Beleza, a gente faz o projeto, tá certinho, captamos tudo, mas quando que vai poder ter gente nos lugares? Então, quando começou, né, a epidemia mesmo, eu falei, meu Deus, eu tô encrencada. Cara, eu tô com 4 projetos em andamento, né, que já passou pela fase de elaboração, aprovação, a gente captou e a gente tá andando. São 4 projetos, o que eu vou fazer, né? Tipo, tem cronograma e tudo mais, mas tem uma sensibilidade geral, assim, né? Todo mundo está entendendo, né? Ninguém vai ficar cobrando o cronograma do projeto. Por exemplo, tem o projeto da Ju, né? Que é um mosaico com diferenças, tem o projeto do Alegre Choro, da Viola e tal. Então, não tem como. A gente está tem um projeto do Circo Social, por exemplo, que é lá em Sarandi. A gente está fazendo uma vez por semana. A gente está montando as aulas. Então, a Vanusa e a Camila montam as aulas, né? Olha, hoje eu vou ensinar a bolinha e a Vanusa eu vou ensinar para vocês, eu vou lembrar vocês como que é o aquecimento. E aí, toda semana a gente posta lá para o pessoal, tenta acessar o número máximo de crianças possível e trabalhando dessa forma, assim, né? Não tem muito o que fazer. Como a função dentro da sociedade, ela é muito essa coisa do escritório também, né? Ela começa no escritório, depois ela sai, né? Depois ela vai para a parte prática. Então, eu trabalho muito com edital. As plataformas estão todas aí, eu tô
tô a todo vapor, assim, né, nessa parte, todas as possibilidades que a gente enxerga e vê o edital e fala, não, isso aqui tem um projeto, tem um artista que eu sei que dá para propor, e a gente tá nesse processo, assim, né? Entendi. Introspectivo, mas não deixando de fazer, sabe? Produzindo, assim, muito no papel, às vezes, né, assim, por enquanto, né, assim... Marcelo, assim, só uma coisa, a gente, conforme muda o vento, a gente tem que ajustar as velas, né? Então, agora, assim, lógico, ninguém estava esperando por isso, e uma das coisas que a gente começou a fazer, a gente fez um teste, por exemplo, com a live do Paulão no Roca, né, na semana passada, e a gente viu, achou muito bacana, né? E nós três, a gente tem a mesma visão, assim, de que agora não é o momento para a gente ganhar dinheiro, né? Agora é o momento, sim, da gente fazer um investimento de divulgação na empresa, isso que a Débora falou, de fazer o trabalho de planejamento do escritório, mas enquanto divulgação, se a gente fosse, por exemplo, gastar, sei lá, R$200 em publicidade toda semana, né? Por que não financiar o artista para fazer live? Né? Então, assim, de certa maneira você acaba lá movimentando um pouco o setor cultural, aquele artista que tocava ao vivo lá no barzinho, acaba tendo trabalho de novo. Então, assim, a gente sentiu que é um momento de realmente dar um apoio para o artista, não se preocupar, né, em ganhar dinheiro agora, né? E a gente não deixaria de estar cumprindo a missão da empresa, digamos assim, né? Então, esse foi um ajuste que a gente fez agora para a quarentena. Interessante, legal. Porque daí você não fica parado. O meu trabalho mesmo aqui, tipo, as aulas a gente consegue migrar, né, para o sistema online. É uma dinâmica diferente, é outra coisa, mas a gente se adapta, né? E nessa quarentena eu tenho produzido muito, além do podcast, do meu trabalho de música, né? Então eu tenho gravado muito e escrito bastante coisa. Tipo, a Débora e vocês que se cuidem. Final do ano tem mais coisa pra lançar aí pra fazer. E você vai cantar ou não? O dia que você resolver cantar, vai ter até o Itaú Cultural querendo financiar, né? Isso aí. Vai ter financiado. Cara, eu canto muito mal. Meu trampo não vai ter fio. Eu tenho um trampo com vocal, mas é uma banda de rock lá com som. É o professor, o Kaique, que canta e tal. Eu só faço os backing vocals, assim. Eu até me arrisco a postar uns vidinhos cantando no Instagram lá, mas não é minha vibe. O negócio eu tenho um amigo que inclusive é fã de Bill Evans também, que ele falava que o jazz cantado é uma merda, não serve pra nada. Eu até gosto, cara. Tipo, tem umas pessoas assim que é legal, mas assim, a minha vibe é outra. A minha voz é só pra falar mesmo. Não é muito legal, né? Mas, gente, e assim, pensando no pós, né? Vocês já meio que responderam algumas coisas que eu tava em mente, assim, tipo, vocês estavam falando, tipo, agora é isso e tal. Mas, assim, qual que é a visão de vocês, assim, pós-pandemia, assim, né? Porque, assim, que nem o Josmar citou, né? Rola muito essa fala, que talvez pode ser até meio alarmista, ou não, né? Pode ser meio real mesmo, que o mundo vai ser diferente, né? Provavelmente. Vai mudar muita coisa. Como mudou há 100 anos atrás, lá na gripe espanhola, como mudou depois das guerras, como mudou depois do 29 lá, ou até depois da crise lá de 2000 e pouco, lá dos Estados Unidos, lá da bolsa da imobiliária lá e tal, que um monte de gente, né, ficou na depressão. E tipo assim, o que vocês pensam? Vocês acham que talvez... Eu até conversei com o Anderson num outro podcast, a gente estava falando no podcast de teatro com a Priscila e com o Giovanni. Ele fez essa pergunta, né? Que rola talvez o mundo pode ser que tenha essa visão diferente, né? Talvez, será que a arte nesse meio, assim, não vai ser uma maneira, assim, tipo, de economia, assim, que vai estar em evidência? Porque você vê, ó, uma coisa que talvez pode ser uma visão pequena minha, sei lá, mas é uma experiência que dá pra ver. O que as pessoas estão fazendo, as pessoas que conseguem, têm o privilégio, né? Porque a gente que tá em casa, trabalhando em casa, a gente tem um privilégio, né? Porque tem muita gente que não pode fazer isso, né? Infelizmente, né? Não deveria ser um privilégio. Todo mundo nesse momento poderia ter condições de poder estar em casa, né, seguro.
A gente... E as pessoas estão fazendo o quê? Elas estão consumindo o quê? Elas estão consumindo Netflix, elas estão consumindo Spotify, elas estão lendo livro, elas estão vendo filme, elas estão vendo série. Isso é tudo advindo de arte, de artista, de produção, né? Então, talvez, será que... Eu não sei se isso pode mudar o lance da economia, vamos dizer assim. Eu já vi gente falando assim, por exemplo, que a crise que vai vir agora, né? Tipo assim... social, econômica, mundial, assim, seria algo tão, assim, diferente do que aconteceu até então. Nunca aconteceu uma coisa assim. O mundo está muito conectado. O mundo está muito... É diferente da guerra, né? Que demorava as coisas acontecerem. Hoje, a gente está falando isso aqui agora, pode estar o mundo inteiro ouvindo sexta-feira, outro dia que for sair o podcast no ar, né? Então, assim, o que vocês acham? Talvez, será que a arte, nesse sentido, não vai ser... Vamos a bola da vez, né? O negócio, né? Tipo assim, porque até então, o lance, tipo assim, o que gera renda, o que gera muito, vamos dizer, dinheiro, não é a arte em si, né? São outras coisas, né? Assim, mas a arte gera também, né? Tem um mercado, tem muita coisa, né? O que vocês acham sobre isso, sabe? Cara, eu acho assim que essa questão dos Netflix, enfim, as mídias aí, elas vão se fortalecer cada vez mais. Isso acho que já estava, né? Já estava nessa onda mesmo. Acho que inclusive em outro ramo que é a educação mesmo, que já tinha uma onda muito do EAD e tal. Eu acho que agora com essa lance da pandemia vai se fortalecer ainda mais. Eu acho que a cultura também se fortalece muito. O que me preocupa é justamente, por exemplo, como é que eu gosto do stand-up mesmo que eu faço. Uhum. Eu gravar um stand-up em casa, eu acho muito sem graça. Porque é aquilo, é o calor do público que tem que estar ali para você estar podendo dar risada, para aquilo estar podendo acontecer. Entendeu? Então, assim, eu acho que vem mudanças nesse sentido de como vai ser, mas acho que o lado... você falou assim que a arte pode ser a bola da vez, mas no sentido positivo ou no sentido negativo? Não, o Akira falou o sentido positivo. No sentido positivo, eu quis falar no sentido positivo, a bola da vez de crescer e de ser mais valorizado. Exato, de parte talvez ser... Na questão daquilo que você consegue consumir dentro de casa, né? Mas daí, por exemplo, eu me preocupo, por exemplo, vamos botar um exemplo, um evento que a gente faz que é o Domingo no Lago, que é um evento legal, que é um evento que tem uma energia bem legal, mas quando que a gente vai conseguir fazer isso de volta, né? De novo, né? Entendeu? Então, tem essa preocupação também desse formato. O que vai ser esse formato? Eu acho que também ninguém consegue ainda visualizar como vai ser isso. Eu tenho um pouco dessa visão. Acho que é porque a gente... Pra galera que tá ouvindo, né? Como eu já falei, o Josmar trabalha com... Ele é artista também, trabalha com arte, né? Ator. E a Débora e o Akira, nesse sentido, não são artistas, não trabalham com a arte, mas vamos dizer assim, no sentido mais de gestão ali, né? Não produzem arte de um jeito de linguagem artística, né? Não pintam, a não ser que estão escondendo alguma coisa aí. Mas enfim, vai saber, né? Até um monte de desenho lá do Akira, lá, os desenhos japoneses que ele gosta. Enfim, pra gente que tem esse lance da arte, eu até falei isso no podcast com a Pri e com o Geo, né? A gente precisa... É muito diferente o feedback que você tem na hora, né? Quando a gente vai tocar, por exemplo, a galera ouvindo, né? A gente fez show já na escola aqui, mais intimista, assim, ou foi ver peça de teatro mais intimista, é muito diferente aquela energia do público. É muito diferente de você ver uma live, por exemplo. Eu acho que as lives, as coisas assim, estão vindo como uma resposta a isso, né? O artista sente a necessidade, muitas vezes, de estar ali fazendo, de estar, puta, eu preciso fazer alguma coisa, sabe? Por mais que tá longe, né, assim. Então eu meio que tenho essa visão do Josmar, assim, sabe? Tipo, lógico, a gente não sabe de nada, assim, né, do que vai ser, mas é muito incerto muita coisa ainda, né? Mas eu tenho um pouco dessa visão, assim, como é que vai ser, né? Tipo assim, quanto tempo vai demorar pra gente poder, sei lá, ter um show de novo, reunir uma galera, sabe? Até com os amigos, né? Pô, esses dias atrás a gente tava falando, porra,
quanto tempo que a gente não vai tomar uma cerveja ali com a galera? Né? Você tá tomando cerveja só aqui, pega a cervejinha aqui, é isso aí e tal. Né? Quando que vai voltar isso, né? Mas, ô Marcelo, aquele dia da live lá com o Paulão, lá no Rock, na última quinta, cara, foi bem interessante. Embora não tivesse ninguém ali, tava eu, ele, mais um outro rapaz lá, e aquela interação da galera ali, mandando mensagem, sim, não sei o que saudade, vai lá, toca aquela uma lá, não sei o que. Cara, isso é muito legal, assim, porque a gente conseguiu reviver um pouco do que é aquilo. E assim, a gente vê que as pessoas estão carentes disso. Sim, então... A galera tá louco pra poder ter isso de volta. Por isso que eu falei, né, tipo, será que a arte talvez não seja... a gente não tá arrumando pra isso, sabe? Talvez a arte ser, que nem o Akira falou, a bola da vez, né, do negócio. No sentido, tipo assim, de darem mais atenção pra ela, né? Tipo assim, né? Porque a ciência agora é a bola da vez, né? Você vê, tipo... Então, Marcelo, desculpa te interromper só, mas aqui, quando vocês falam, por exemplo, em como será o mundo, que o mundo vai ser diferente, me dá 3 tipos de arrepio. Porque... eu não tô querendo ser gatilho de nada, né, Gil? Já basta as lives do Atila. Aí, beleza. Porque assim, o meu maior medo é do que o mundo é de ver o mundo através de uma tela. Né? Eu não tô fazendo home office, né? O meu trabalho, eu tô na casa do empreendedor, na secretaria, na prefeitura, é um trabalho essencial lá, eu tenho que ficar indo todo dia, tô trabalhando até a mais. Mas eu não tenho saco para ver live, eu não gosto de ficar na frente. Cara, pra você ter uma ideia, eu não tenho internet em casa, eu já fiquei 8 meses sem TV. Né? Então, assim, eu não gosto dessa ideia de ver o mundo através de uma live. Então, e eu acho que agora, como você falou, a gente está num momento que nunca se valorizou tanto a ciência, a arte e a filosofia. Sim. Que, curiosamente, são disciplinas que estavam legadas na escola. E a gente está pagando o preço por isso. Né? De ter abandonado tudo isso durante tanto tempo, e a galera tá vendo agora a necessidade. Ainda bem que não tem imagem nesse podcast aí, mas... Ainda bem que não tem imagem, o pessoal tá fazendo os gestos aqui, que vou te falar. Não, mas isso que você falou é verdade, porque assim, desde o início, vamos falar assim, sem pender pra lado nenhum, né, não é essa a intenção, mas desde o início, assim, tipo, sei lá, desde outubro de 2018 para cá, vamos dizer assim, tem essa negação da ciência, né? Tipo, da negação da filosofia e tal. E hoje o que fala, você abre o boletim de notícias do Ministério da Saúde. O ministro tá lá falando, a gente vai de acordo com a ciência, que não sei o que, a ciência. Como a ciência tá em evidência, né? E tava sendo negada, né? Há muito tempo, que nem você falou, né? Ciência, filosofia, né? A história, né? A história... O Josmar, que tem essa formação aí, pode estar falando. A história, se eu estiver falando besteira, também você me corrige depois. Mas a história, as pessoas falam, tem muito disso, né? Meu pai tem muito disso. Mas no meu tempo era bom, no tempo tal era melhor, não sei o quê. Na verdade, ela tá confundindo a história com a nostalgia que ele tem, com a lembrança daquele tempo que ele vivia, né? A história, ela aconteceu, é um fato, né? Tipo assim, vamos dizer assim, escrito pela sociedade, né? Social. Então a gente olha para ela para falar, aconteceu isso, isso, isso. Talvez na situação de hoje, que nem no caso da gripe espanhola, né? Na gripe espanhola, o que ajudou as cidades a conterem a pandemia era isolamento social. Vamos jogar essa ideia, a gente não sabe o que tem uma doença nova, então vamos fazer isolamento social, né? E ajudou. Então a história tem um pouco desse sentido, né? E não do lance de aquilo lá era melhor, isso já é uma lembrança, né? Eu falei besteira ou não? Sem achismos, né? Vamos pensar assim, né? Hoje fala-se muito do lance científico, tá comprovado que isso ajuda, né? Mas eu acho. Não tem fundamento esse teu acho aí, né? É meio que isso. Hoje está muito firme, né, o lance da ciência. Pelo menos nesses últimos dias, né? Acho que resgatou um pouco, né, Marcelo? Tava meio perdido e tal. A gente resgatou bem, assim, essa... E até se a gente for pegar as grandes epidemias, né, tipo
a própria Idade Média, ela teve uma ruptura justamente, né, de Idade Média para moderna esqueci o nome da doença lá, né, que matou milhões lá. Peste negra. Peste negra. Então teve essa altura de um momento onde se tinha uma crença muito grande na questão religiosa e tal, e depois dessa pandemia houve essa quebra e a ciência começou a ter uma valorização maior. Então eu acho que isso fica, nesses períodos de crise, isso fica. Daí é nesse sentido que eu falo que talvez a cultura seja mais bem vista, né? Valorizada, tipo assim, né? Como é importante a cultura, né? Como isso tem que ser valorizado, né? Assim, tem que ser apoiado, tem que ter nas escolas também, tem que ter acesso. Essas coisas assim. A ideia Eu acho que, eu aposto, penso que a cultura ela vai sair desse processo mais valorizada, né? Como o Akira comentou, né? Como bola da vez mesmo, porque a gente está conseguindo entender o tanto que é importante. A gente está falando de cultura, mas na verdade o que a gente está querendo dizer é arte, né? O quanto a arte é importante para a gente enquanto ser humano, né? A gente não consegue estar num lugar e olhar em volta e não ver a arte está por toda parte, né? Então, e é isso que está segurando a sanidade de muita gente em casa, né? Eu fico vendo assim, quem está em isolamento social, o que é essencial? É a comida, a água, né, e tal, as coisas básicas assim, e a arte. Então, assim, por que a gente não está valorizando, assim como não está valorizando a ciência, né? Claro que a gente vai passar por esse processo eu estou com medo de ir no show, porque eu não sei ainda se lá não vai ter ou não vai ter essa questão da infecção, de ficar doente e tal. A gente vai passar por esse processo com toda certeza, né? Sim. Esse processo de migrar muitas coisas para as redes sociais, isso já é antigo, né? Acho que só dá uma aprimorada, né? Em você transmitir e ter mais acesso às artes através das redes sociais. Mas eu imagino, Marcelo, que o público, ele sabe aquele negócio da saudade quando você fica longe? Sim, eu acho que a gente pode trabalhar muito bem isso, porque claro, né, eu tô assim morrendo de saudade de uma apresentação de música, de teatro, de dança, de circo. Eu tô assim, sabe, me faz falta mesmo, não de ver pela tela, como o Akira falou, que é uma forma também de você ter acesso, né, mas de estar lá, entendeu? De você se locomover, né? De você bater palma, entendeu? Essa coisa assim, ela é muito, às vezes, tirar a gente de um momento que, nossa, vai salvar o meu dia, né? Eu vou lá porque lá eu tenho certeza que vai me ajudar, né, e tal. Às vezes não, né? Você sai mais doido do que você tava, mas quando você pensa, né? Eu tô morrendo de saudade de tocar. Porque a arte, ela provoca, né? Ela tem esse negócio de tirar o conforto, né? Eu acho que ela tem essa função também de deixar você desconfortável. Mas eu imagino que claro que igual você falou, né, não vamos tendenciar, né, o momento político, ele não ajuda muito, mas eu acho que agora é a hora de estabelecer as políticas públicas. É agora que você está vendo tanto que é necessário, entendeu? Você focar nisso, desenvolver isso nos municípios, estado, união, enfim. A minha aposta a gente vai voltar com tudo. Eu também tenho um pouco desse pensamento, sim. Eu tô morrendo de vontade de tocar de novo com a galera. A última vez que eu toquei foi em março, cara. O Akira tava, lá, o Josmar também, lá no Roca. Tipo, que foi uma jam session, que o Juan tava aí e tal. Pô, foi legal pra caralho. A gente falei pra Bruna, vamos lá ficar aí, tipo, só um pouquinho, tô cansado, mas saiu de lá meia-noite. Faz tempo que não rola isso, sabe? Esse dia que vocês se apresentaram foi muito legal, porque assim, eu lembro que era um barzinho tradicionalmente de rock, né? O público é de rock, mas eu lembro assim que o público, ele entendeu o jazz, ele aplaudia na hora certa. Quer dizer, eu acho que às vezes é só uma questão de contato do público ter acesso a esse tipo de coisa, né?
Eu lembro, assim, um dos motivadores, assim, até também da Lincoln Brass Band, aí, da gente ter abraçado, né, o pessoal, é que eu lembro que na época de faculdade, eu estudava no interior de São Paulo, e lá tinha um projeto chamado Música na Praça, que era uma orquestra chamada Veritas, e todo domingo ela ia numa cidadezinha do interior de São Paulo para tocar música instrumental. E aí, assim, quando você falou, pô, vocês vão apoiar música underground, ou música de mercado, como é que é? Na verdade é isso, né? Às vezes a apresentação desse pessoal da Orquestra Veritas lotava, cara, as cidadezinhas. Se você fizesse uma pesquisa antes, falando assim, você gosta de orquestra ou de música instrumental, provavelmente a maioria ia falar que não, né? Mas assim, aí, cara, era um negócio muito legal. Eles tocavam um tema de filme, sabe? Era um projeto muito bacana e lotava. Acho que às vezes é só uma questão do pessoal ter acesso, né, a esse tipo de música. Sim, é meio que isso daí, né? Levar esse tipo de coisa para todo mundo, né? Né? Seria o mais legal, né, de tudo. Porque tem um podcast que a gente falou, eu não sei qual deles aí, que a gente fala sobre esse tipo de coisa, assim, se tá... eu cito até o Cortella falando sobre isso, né? Que às vezes a pessoa faz uma crítica, tipo, de é tal coisa, é carne de vaca, sabe? Essas gírias assim, tá tocando nas rádios agora e tal. Aí de repente, se aquela coisa começa a tocar na rádio, tipo, é uma coisa que era boa, que ele gostava e era boa, ele fala, isso aqui já virou, não sei o quê. E a gente tinha que ser feliz, né? Pô, podia tocar jazz em todas as rádios, vamos dizer assim, podia tocar só filme bom, passar só coisa boa em tudo quanto é lugar, pra todo mundo ter acesso. Só que sempre ia ter alguém ingrato, né? Falar assim, porra, agora virou, tipo, toca em todo lugar. Exatamente. É uma entrevista do Cortella no bate-papo lá com aquele... eu não lembro. É Poucas o nome do programa, mas é o... eu não lembro o nome do cara. É um youtuber lá famoso, assim, ele leva uma galera legal pra bater um papo, e o Cortella tava falando sobre isso, sabe? Aí ele fala sobre outras coisas também, mas eu lembro bastante disso. E podia rolar isso, né? Podia rolar... A cultura podia começar a estar no mainstream do negócio. A cultura, vamos dizer assim, que não chega muita gente na galera, né? Assim, que não é a cultura de massa, vamos dizer assim, né? Podia estar nessa galera aí. Mas é legal. Galera, peraí. Deixa eu ver minha pautinha aqui. A gente tá indo para uma reta final aí. Vocês têm mais coisas para estar falando? Que vocês queriam estar expondo sobre o trabalho de vocês aí, falar mais sobre o que a gente está falando, assim, tipo, a ideia de chamar vocês assim, até faz tempo que eu tô falando com a Akira sobre isso, né, tipo, e nunca dá certo, e até que enfim deu certo, né, porque a gente, nesses momentos que a gente tá em casa, a gente fica pensando em milhões de coisas para fazer, né, assim, porque não que a gente tá em casa, que você não precisa cumprir muitas vezes um horário, né, menos o Akira, porque ele não ele cumpre o horário dele ainda mais, né, todo dia, e não tem TV em casa, né, também. e fora esses dias, fora isso, ele anda de internet, bicicleta. Pelo que eu entendi. Faz as bicicletas dele lá, essas paradas assim, né, também tem esses horários dele aí, né. Mas assim, vocês queriam falar mais sobre isso, tipo, alguma coisa, deixar alguma ideia, algum contato de vocês também, sei lá. Quer divulgar o evento que a gente vai ter sexta agora. Esse podcast vai no ar na sexta agora. Sexta agora? Que horas vai, Marcelo? Eu coloco sempre a partir das 7 horas da manhã. Tá. Tem uma live. Aí, provavelmente a galera vai ouvir e vai, podcast, Cultural Art. Agora a gente vai estar começando... Já começou na última quinta, a gente vai ter agora mais uma live com o Sérgio Ono. Legal. Também. Às 21h30. Tá, eu vou falar então. Durante esse período de quarentena, que a gente não sabe, nesse momento, né? Vai estar rolando essas lives, né? Tipo, no canal de vocês, daí no caso. Cara, assim, a gente vai passar no canal nosso também, mas nas mídias do Roca. Do Roca. Provavelmente o Facebook e o Instagram deles. Legal. E no nosso Instagram também. E a ideia é a gente estar preenchendo toda semana aí com alguém. E o Rock também está sendo parceiro nosso lá no espaço, né? Que é um espaço também bacana, que reúne uma galera ali que
que curte essa mesma onda que a gente, então Legal. tá fazendo esse projeto aí. E nessa sexta é com o Sérgio Ono, então, às 21h30. Legal. O Marcelo, é legal falar também que, assim, junto com essas lives, a gente vai estar lançando uma vaquinha online, tá? Uma vaquinha online pro artista que vai estar se apresentando naquela live. Então, daí, o valor arrecadado ali vai todo para ele, né? Legal. Acho que a gente também vai contribuir com a vaquinha, inclusive, tá? Então, é uma maneira da gente ajudar aí o setor artístico, né? E fazer a galera interagir. O chat ali é tão legal quanto a live, viu? Tá ligado? Eu entrei um pouquinho na última que teve do Paulão. Eu tinha algum compromisso, eu não pude ficar o tempo todo. Mas eu entrei mandei um oi lá, alguma coisa assim, e já saí fora. Assim, acho que ele não viu, porque tá tocando, né? Não viu. Mas é legal. Essas lives assim são legais, porque nem a gente tava falando pro artista, porque a gente precisa, né, tá fazendo coisas, né? Tipo, eu tô meio fase de enclausuramento e composições. Que nem eu falei, esperem. Falando nisso, deixa eu vender um peixe aqui também, ó. Eu fui convidado para fazer um trabalho com a galera da dança, né, com a Isa. Eles fizeram um trabalho chamado 20 Danças, que era uma ideia de fazer uma dança, gravar um vídeo de uma dança, mandar para outra pessoa, aquela pessoa interagir da onde acabou aquela dança e fazendo várias pessoas, né, assim, um círculo, né? Elas gravaram, né? Era uma ideia, tinha um contexto lá, usar uma roupa vermelha, alguma coisa assim. E daí alguém editou o vídeo e eles precisavam pôr uma trilha. Aí a Isa conversou comigo, pô, você não quer fazer, não quer participar? Aí eu fiz a trilha, falei, fiz na hora lá, gravei, mandei. Isso é interessante do poder fazer um home office, porque você tem, tipo, essas possibilidades. Ela mandou pra mim no domingo à noite, eu tava assistindo TV à toa, preparando aula, alguma coisa assim pra mim dar, na quarentena, não tem nada pra fazer. E falei, vou gravar. Daí a Bruna falou, mas agora? Eu falei, daí gravei, fiz, mandei pra ela, adorei. Aí colocou no vídeo e ela lançou o vídeo semana passada. Aí ficou bem legal, a galera gostou. E daí a galera gostou da música e ficou falando, e essa trilha onde você arranjou e tal, que legal, como que eu faço pra conseguir? Aí eu falei, daí ela falou, a trilha do Marcelo, ele compôs pro negócio. Aí eu lancei a trilha no Spotify, nas plataformas. Daí tá lá, procura depois no meu Spotify. Eu acho que eu te mandei, se eu não me engano. Eu mandei pra você alguma coisa. Eu assisti. Tem o vídeo, eu ouvi ela. E tem a música daí também, que daí a galera ficou só vendendo o peixe aí, já tá todo mundo fazendo. Todo mundo divulgando o trabalho, né? Deixa eu divulgar o meu também. Aí, você quer falar alguma coisa aí, Débora? Eu curto demais essa ideia da transversalidade, né? Eu acho muito legal. Você já tem um trabalho bem... você está sempre, na verdade, trabalhando com isso, né? Com teatro, dança, música. Eu acho isso bem importante, assim, a gente trabalhar em colaboração, né? Nossa, engrandece demais o trabalho, assim, eu acho bem legal. E sobre finalizar, assim, a gente acho que a gente não pode pensar que a gente começou a sociedade no ápice da epidemia. A gente falou assim, quando vai ter uma epidemia agora? Então é agora que a gente... Vamos começar. Eu acho que foi um momento propício, assim, pra gente amadurecer mesmo a ideia, e a gente tá à disposição mesmo, dos artistas. Eu tenho uma ideia, eu tenho um projeto, a gente tá ali para atender e ver no que a gente pode ajudar, né? Então podem contar com a Cult Pro Arte. Para achar vocês no Instagram, Cult Pro Arte. Só isso, né? @CultProArt, né? Lá no Instagram, lá já acha o contato, já acha todo mundo, né? Mas a gente pode linkar depois no podcast, marcar vocês também lá, daí divulga pra galera. Gente, muito obrigado pela participação aí de vocês, foi bacana pra caramba. Vamos ver se a gente bate mais papo sobre essas coisas também, tipo, de cultura e de produção também. Às vezes a gente pode ver outros assuntos assim, de vocês, às vezes vocês estão produzindo um trabalho legal e querem falar sobre esse trabalho. A gente está produzindo, deu certo ali em Congresso, vamos falar como é que foi esse trabalho e tal, expor também. Seria legal a gente fazer mais coisas. Assunto a gente
inventa e tem assunto pra caramba. E acho que o universo da produção é imenso, dá muitas conversas. Sim. Coloca o Josmar pra fazer um stand-up aí um dia aí, uma live de stand-up, um podcast de stand-up. Cara, é um tema legal. A gente pode falar sobre stand-up mesmo. A gente pode falar o que é, começar bem informativo e ele fazer um stand-up. Bacana. Aí, ó. E a galera que faz também, né? Talvez. Como a gente tem a possibilidade de estar fazendo online, assim, fica legal. Às vezes tem gente de fora que dá pra fazer também, né? Pô, seria legal pra caramba. Tem uma galera aí que tá. Pô, deu uma quebrada muito grande, né, galera? Que a gente tava fazendo lá no web e tal. Aí sim, né? Acontece, né? A gente tá com aquelas projetos. risadas do Chaves, sabe? Conta piada. Sim, na edição, depois a gente bota as risadas lá do Chaves. Nossa, tem que ser perfeito. A gente faz a sonoplastia bem legal, que depois a edição eu faço depois. Mas a gente vai falando sobre várias coisas aí que rola, de boas, assim. Isso aí. Somos parceiros. Depois eu coloco o contato de vocês lá na divulgação também, já fica legal. E obrigado por aceitarem o convite aí e tal. Ô Marcelo, valeu pela oportunidade, viu? Pô, valeu mesmo. Eu que agradeço. Provavelmente o Ryan e o Anderson também. O Anderson queria bastante participar e o Ryan também, só que eles não puderam, então provavelmente eles vão curtir depois aí de estar ouvindo e qualquer coisa a gente faz um bate-papo numa sala maior, com mais gente. Que hoje foi mais assim, um bate-papo meio que entrevista, né? Eu fui meio que perguntando as coisas pra vocês. E foi isso daí. Mas é isso aí, gente. Um abraço. Eu vou fechar aqui. Valeu, Marcelo. Valeu. Valeu, Marcelo. Valeu, galera. Um Valeu, abraço. gente. Até. Abração.